Olá, boa tarde. Quarta-feira, metade da semana, 14 de janeiro de 2026. O almoço mais quente do rádio quiteriense está no ar a partir de agora, aqui na Plus FM 106,5. Prazer, eu sou Thiago Rodrigues e até às 14 horas a gente leva até você as principais informações, as notícias que pautam o dia de hoje em Santa Quitéria, do Ceará, no Brasil e no mundo. Obrigado pela sua audiência e vamos juntos conferir as manchetes, os destaques do Redação Plus de hoje. Confira agora os destaques do Redação Plus. Ano de 2025 foi o terceiro mais quente da história, aponta Observatório Climático. E você vai conferir também. Haddad diz que caso Master pode ser a maior fraude bancária do país. A Polícia Federal bloqueou hoje 5,7 bilhões e apreendeu 97 mil reais em espécie em operação. Vamos destacar também que um dos homens mais procurados do Brasil foi preso no Ceará. Ele é um dos homens mais perigosos do estado do Piauí. No noticiário local, nós vamos destacar que Santa Quitéria, ontem, com 37,1 graus, ficou entre as maiores temperaturas do Ceará durante onda de calor. E o negócio pode ficar ainda mais quente, meu povo. Mais quente que só se ficar insuportável. Só se ficar da porta pro inferno, que não é possível ficar mais quente do que isso. Mas hoje tá quente, não é brincadeira não. A gente vai falar dessas altas temperaturas aqui na cidade. Vamos voltar a falar também sobre Enel. Aparentemente normalizou. Aparentemente, né? Se resolveu. A empresa diz que resolveu. Só que o cacete continua comendo nas redes sociais. Reclamações inundam as redes sociais de Santa Quitéria. População revoltada com o caos do sistema elétrico da cidade. Inclusive, ontem em entrevista, o prefeito falou que pretende se reunir com a empresa para cobrar explicações, para entender as razões, para que se resolva esse problemão que os quiterienses vêm tendo. Mais que o problemão, os prejuízos nos seus equipamentos, no que vem aí sofrendo, né? As reclamações, os danos, os prejuízos à população. A gente também traz a cobertura da reinauguração da Casa Amiga da Criança, onde nós conversamos com a secretária de Saúde, Ana Patrícia Ximenes, que destaca aí com muito otimismo, expectativa, esperança, para que a fila de espera possa reduzir, chegada de novos profissionais e a melhoria na estrutura, a melhoria nas condições de trabalho, né? Mais consultórios, um espaço que vai poder acolher mais os pacientes, os pais e crianças atípicas aqui do nosso município. Ainda no noticiário local, a gente traz detalhes como a mulher ficou ferida após ter sido atropelada quando estava descendo do carro de horário aqui no centro de Santa Quitéria hoje pela manhã. Estava descendo do carro, foi abordada, aliás, e foi atropelada e socorrida para o hospital municipal. Essas e outras informações são destaques a partir de agora, na edição desta quarta-feira, 14 de janeiro de 2026. O Redação Plus já está no ar. Imparcialidade no que se informa e credibilidade no que se diz. Agora, Redação Plus. Viver é a única coisa que não se pode deixar para depois. O tempo não repete instantes e a vida não espera quem hesita. Cada respiração é um convite para existir agora, antes que o amanhã transforme o presente em lembrança. Olá, boa tarde, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas. Sejam todos bem-vindos. Boa quarta-feira, metade da semana, que já estamos chegando com mais uma edição do nosso Redação Plus, aqui na sua ZYV 370 em 106.5, para Santa Quitéria e toda a região centro-norte do estado que nos escuta nesse momento aqui pela Plus FM. Você que tá almoçando agora, a comida tá no fogo, vai almoçar só mais tarde, mas já tá com som a toda altura para acompanhar, seja aqui na sede, dos bairros, distritos, localidades, cidades vizinhas, onde o nosso som chega para você. O nosso muito obrigado pela audiência. Hoje o dia tá... Não sei se você que tá em casa tá com a mesma sensação do que eu, mas hoje o dia tá terrivelmente insuportável. Não que os outros dias não estejam, mas existem dias e dias, mas hoje, amanheci hoje, costumeiramente, já com calor na testa, literalmente, já
literalmente pingando suor, e uns 36 graus com a sensação térmica de quase 90, né? Hoje está com a aparência de que está mais quente do que os outros dias. Hoje muita gente está encantada, olhando, olha muito não, que vai danificar a visão de vocês. Mas botando a cabeça pro alto e olhando, Thiago, que diabo é este círculo no meio do sol? Isso é um arco-íris, é um eclipse, o que é? Isso é o ralo solar, minha gente. O ralo solar, que é um fenômeno natural, quando existem cristais de gelo na atmosfera e a luz do sol os atravessa. E aí muita gente já olhando o que é esse fenômeno, achando assim bem curioso, visto em vários locais. Né? Tem um arco-íris, né? Forma um círculo semelhante ao arco-íris ao redor do sol, né? A passagem da luz nessas nuvens formadas. Isso aí pode indicar, quem sabe, chuva nos próximos dias. Né? Apesar de não ser considerado raro, o ralo solar também não é um fenômeno comum. Vamos lá tocar o barco do nosso programa. Daqui a pouco eu vou falar de temperaturas. Apesar de que nesse momento aqui em Santa Quitéria tá fazendo 36 graus, dizendo que tá nublado, mas não tá esse nublado todo. Mas a gente começa falando que, graças a Deus, pra glorificar de pé, irmãos. Amém, graças a Deus. Parece que a putaria parou, né? Parece que o chafurdo se cessou um pouco, né? Já não bastava, ninguém aguentava mais. Ontem foram pelo menos 7 quedas de energia. Hoje dá pra maneirar mais comparado a ontem. Mas ontem as 7 quedas terríveis de energia que nós tivemos, inclusive pelo menos umas 3 no decorrer da redação de ontem. E na parte da tarde se estabilizou mais, da tarde, da noite, não teve mais quedas. Mas as redes sociais predominaram, né? Na verdade, estourou de cobranças, de reclamações, de insatisfação da população em relação a isso. E a gente recebeu a nota da Enel hoje pela manhã, nos perguntando se já tinha sido resolvido. E a Enel disse que sim. De fato, colocou, e eu não entendi, mas é o que a empresa diz, colocou como a principal causa para isso a fiação elétrica que estava em relação à fiação que passava por essa placa de sinalização lá na Avenida Melquiades Mourão, no bairro da Boa Vida, em frente à Praça da Boa Vida, em frente ao posto Samarone. Que, como até um ouvinte participou ontem dizendo, essa placa de sinalização já estava colocada há muito tempo, ela não foi colocada agora, porém a fiação estava baixa, estava triscando e de fato causando esses atritos. Creio que seja a fiação de alta tensão que estava aí atrapalhando para toda a cidade. Atrapalhando não só para a cidade, mas também várias localidades que ontem sofreram sem energia. Né? As quedas estavam afetando não só aqui, essas oscilações, mas também chegando para os interiores. Durante todo o decorrer de ontem, chegaram os relatos, né, da perda de alimentos, queima de equipamentos, paralisação de serviços, interrupção de atividades em lojas e repartições públicas dentro desse cenário de completa instabilidade. Para você ter uma ideia, a prefeitura ontem funcionou as suas atividades, teve que funcionar ontem via gerador. Contratou um gerador para poder funcionar para as atividades do pasto não pararem. Mas eles estiveram comprometidos por algumas horas. A energia demorou bastante a voltar naquela região, naquele perímetro ali da Piracicaba, ali que compreende prefeitura, compreende delegacia, CAF, creche, entre outros. Ali demorou bastante. E as reclamações, né, que nós tivemos acesso de pessoas que tiveram máquina de lavar, geladeiras, ar-condicionado, entre outros, comprometidos com essas variações de tensão, né, danificando as máquinas, os sistemas e produção, além de televisores e outros aparelhos, enquanto as famílias ficam no escuro e sem resposta da concessionária. Até aproveitando já para olhar algumas das queixas, das centenas de comentários, tem o seguinte: eu vou ler alguns que estão aqui disponíveis. Já virou rotina o descaso da Enel em Santa Quitéria.
quedas de energia, oscilação da energia e apagões. Outro, todo dia é isso. É lamentável, estamos correndo risco de perder nossos eletrodomésticos. Outro comentário, é inadmissível a constante falta de energia e as oscilações absurdas. Além do prejuízo financeiro, isso atrapalha diretamente o nosso trabalho. Vivemos com medo de ter geladeira, televisão, computador ou equipamentos de trabalho queimados. E isso não é exagero, é a realidade. O que mais revolta é a sensação de abandono. São inúmeros relatos, processos, reclamações e nada muda. O que estamos vivendo é a falta de comprometimento, falta de respeito, falta de responsabilidade com quem paga caro por um serviço que simplesmente não funciona. Outro comentário, mais indignante ainda, é o silêncio e a omissão dos representantes do povo. Prefeito, vereadores, promotoria e órgãos responsáveis parecem ignorar um problema grave que atinge toda a cidade. Energia elétrica é um serviço essencial e o descaso é inaceitável. E aí tem vários outros falando que passaram de 7 quedas, fala de queda na Delmira Gouveia, quando não falta a madrugada inteira, é no período da tarde. Enfim, são a outra aqui, uma dentista. Pior foi comigo, que chegou um mandado de corte na minha clínica de uma conta que sequer existiu. Por sorte, foi um horário de funcionamento, eu estava na clínica e mostramos que a conta do mês em questão estava paga. E nem era no valor referido da cobrança. E aí outros aqui, falta de respeito, agora o papel não pode faltar. Esse mês o papel chegou na minha porta, não era 7 horas da manhã. Enfim, e aí emenda-se várias e várias reclamações. A Enel diz que resolveu, mas os quitarienses ficam receosos, inclusive por conta dessa queima de aparelhos. Nós temos ainda parte da cidade, clientes de um provedor de internet que estão sem sinal, né? Desde ontem, né? Quando aconteceu esse chafurdo, estão sem sinal, ainda não se restabeleceu, porque os equipamentos queimaram e acabaram ficando comprometidos. E a Enel dá muito trabalho para poder restabelecer, a Enel dá trabalho para poder dar uma satisfação às pessoas. Como até uma pessoa disse, ontem, para resolver esse problema, tinha, salvo engano, cerca de 5 carros da Enel que estavam trabalhando ali na Boa Vida, em frente à praça, né? E o Demutran estava isolando a área. Tinha outros ali perto da Exclusiva, aqui também na Avenida Coronel Manuel Alves. Tudo para tentar resolver. O foda, né? Eu nem costumo dizer isso, mas o chato é porque se resolve agora, mas não se sabe quando é que isso vai se repetir. Por hora, hoje pela manhã não se repetiu, ontem pelo restante da tarde não se repetiu, pelo restante da noite. Até então tá passando uma falsa sensação de segurança. Mas aí quando é que vai começar a putaria de novo? Quando é que vai começar a cair? Quando é que vai ficar oscilando? Vai ficar indo e voltando? Isso aí, infelizmente, esse silêncio da empresa que não tem esse comprometimento, não tem essa responsabilidade, né? Ontem, para vocês terem ideia, eu tive acesso a um print de um funcionário da Enel que estaria, né? Ele tomou mais proporção, assim, tomou a dimensão da M que estava aqui em Santa Quitéria, não posso dizer a palavra, tomou a dimensão depois que saiu aquela nota dizendo que era a placa de sinalização. Ele, que placa de sinalização é essa? Cadê as equipes que estão em campo para resolver? E a Enel não tem dimensão do que é ter centenas de clientes sem energia, sem serviço essencial. Eles não têm essa dimensão. Eles não têm essa... Não param para isso. E aí volto a dizer, passou-se o pau ontem cantando o dia de ontem todinho. As autoridades não se manifestaram, as autoridades locais. Ontem só se manifestou depois que nós cobramos ontem durante a reinauguração da Casa da Criança. E eu fiz questão de perguntar isso ao prefeito. Bordei a ele, perguntei, né, quais medidas a prefeitura podia adotar. Afinal de contas, o prefeito é a autoridade constituída do município. Tiago, mas o fato da Enel estar dando problema não é culpa dele. É verdade. Mas ele, como principal autoridade do município, tem o dever incumbido de chegar para a Enel e cobrar as providências, de cobrar a atuação. E aí foi o que justamente ele falou
né? Ele disse que tem recebido as reclamações e que acompanha os prejuízos causados à população e também aos comerciantes locais, e disse que pretende procurar a Enel nos próximos dias para pedir uma audiência ou para pedir explicações, para que algo seja esclarecido, né? E, como ele mesmo definiu, entender a deficiência que tem na rede elétrica de Santa Quitéria e acabar com essa situação corriqueira. Foi a única fala de autoridade que teve no município. Vereadores não se manifestaram, o presidente da Câmara não se manifestou, promotores de justiça não entraram com nenhuma ação. E eu não tô falando de entrar com ação só porque ontem nós ficamos 7 vezes sem energia, não. É pelo tudo que aconteceu no ano passado e pelo que está acontecendo nesse ano. É pelo que está acumulado. A bomba ontem, a tampa estourou, ontem passou do limite porque foi 7 vezes. Por isso que ontem todo mundo se alterou, se estressou, se esgotou, mandou para aquele lugar, porque já não aguentava mais. Porque ontem as mais de 7 oscilações passaram de todo e qualquer limite tolerável. Tem aí a fala do prefeito, tô tentando já abrir aqui o áudio, o vídeo inclusive está disponível lá no A Voz Santa Quitéria, mas a gente está aqui já trazendo agora para conferir o prefeito se manifestando sobre esse assunto, dizendo que vai buscar as providências, vai buscar ouvir da Enel sobre isso. Vamos ouvir. Um problema que está afligindo muitos quiterienses, eu acredito que você esteja acompanhando, que hoje foi um dia de caos para Santa Quitéria em relação a essa parte de energia elétrica. A gente sabe que não é atribuição do senhor, atribuição do Estado, a empresa privada, mas os quiterienses têm cobrado uma providência, quer seja do poder público, para se reunir com a Enel, cobrar uma melhoria na rede elétrica do município, que não está aguentando mais tantos prejuízos, tanto sofrimento, tanta humilhação hoje por várias quedas de energia. O prefeito está a par desse assunto, vai buscar a Enel para tentar ter uma atenção da empresa melhor para cá para os clientes. Tem sido realmente uma situação corriqueira em Santa Quitéria, muitas avarias, a gente percebe, houve muitos reclamos da população, realmente o comércio também local fica prejudicado, então nós vamos marcar realmente das chaves, vamos elencar esse momento com a empresa privada para ver realmente qual é a deficiência, qual é o defeito que Santa Quitéria realmente tanto sofre ultimamente, corriqueiramente. Então nós vamos realmente sentar e tentar solucionar essa situação com a referida empresa. Tá então a fala do prefeito, que a gente espera que não fique só nessa palavra, não fique só na fala, mas principalmente se reverta em ações, em compromisso, para ir atrás, porque os mais de 19 mil clientes da Enel merecem uma resposta. São mais de 19 mil que merecem uma resposta séria. Não é resposta de placas de sinalização. Porque essa placa não estava dando problema todo santo dia. Um município da extensão e do porte do nosso, volto a repetir, não dá para aceitar, não dá para tolerar você não ter equipes plantonistas para resolver esse problema de falta de energia, deixando famílias, deixando pessoas amargando horas de espera, às vezes esperam uma manhã, uma tarde, uma noite inteira e ficam comprometidas sem ter a eletricidade. Você imagina principalmente as pessoas que dependem de energia para viver, se colocando no lugar principalmente das pessoas que precisam da energia para viver. Por aí você já tira a tamanha necessidade, a essencialidade do serviço. Fora os outros prejuízos, comida que estraga, comércio que fecha, repartição pública que não atende, os trabalhos que para quem tem gerador, bem, quem não tem, vai fazer o quê? Quem tem sua bancazinha, seu funcionamentozinho dentro de casa, vai recorrer para onde não tem. A energia solar, o sistema não vai funcionar e por aí vai. Então, torcer para que agora esse sistema se normalize, se estabilize, que a gente não volte a enfrentar esse caos novamente com a Enel, mas não é porque se normalizou que a gente precisa esperar isso aqui passar e ficar batido. Não, não pode deixar isso aqui para lá. Isso aqui precisa ser cobrado, a Câmara Municipal precisa ter atenção e devia fazer o compromisso de quando voltar agora do recesso, fazer uma audiência pública, chamar um debate, o grito da população ecoar e que sensibilize por medidas contra a Enel. Infelizmente, Santa Quitéria não é um caso isolado, mas nós, consumidores, não podemos silenciar sobre esse descaso com essa indignação. O serviço que é prestado pela concessionária
e precisa ser cobrado firmemente, duramente, para que a nossa população seja protegida, para que o setor produtivo seja protegido e que a gente não enfrente mais essas instabilidades. Daqui a pouco, no Redação Plus. Vou fazer uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente traz o plantão policial, a gente confere as ocorrências das últimas 24 horas aqui em Santa Quitéria e região. A gente fala inclusive de o acidente que aconteceu hoje pela manhã. O acidente aconteceu aqui na Avenida Coronel Manuel Alves, a mulher que estava descendo o carro de horário e acabou sendo atropelada. Coisas do nosso trânsito indiano de Santa Quitéria, né? Que o negócio tá bonito. Vai dar certo. Estamos de volta, meio-dia mais 57 minutos na cidade de Santa Quitéria, 12h57, começando já a segunda parte, eu ia dizer terceira, olha, a segunda parte do nosso Redação Plus. Mais uma vez, obrigado pela audiência maravilhosa dos nossos ouvintes que estão ligados nesse momento. Abraçar a minha amiga Ana e todas as meninas que trabalham lá na Angelique, todos os dias acompanham a gente, todos os dias se ligam lá escutando o nosso Redação Plus, né? Obrigado, meninos, bom trabalho para vocês. Abraçar também a dona Luana e a dona Luana lá no bairro da Coab, Luana e o seu Duque, todos os dias, né, acompanham a gente, todo dia cadeira cativa ligados aqui no Redação Plus. Vários ouvintes lá no bairro da Coab que acompanham o nosso trabalho. Abraçar também o Cirilo, toda a turma boa nas obras também. A dona Laura aqui no centro. O Aníbal Calixto tá lá no Macaraú, acompanha nosso sinal também pela internet. A Socorril Sidney no bairro da Boa Vida. O Raimundo Lima no bairro dos Pereiros. Meu amigo Zé Ivan tá lá no seu mercantil agora na Menezes Pimentel. Valeu, Zé Ivan. Obrigado também pela audiência. Tá lá ligado todos os dias, já desde cedo, ouvindo aqui o nosso Redação Plus. Já já eu vou trazer entrevista com a secretária de Saúde de Santa Quitéria, a Ana Patrícia Ximenes, que fala, né, sobre a reinauguração da Casa Amiga da Criança. E a Ana Patrícia também destacou, né, sobre várias novidades que estão vindo aí para a saúde, né, para o SAMU, Centro de Especialidades Médicas, enfim, vou deixar para trazer o áudio completo daqui a pouco. 13 horas mais 1 minuto. Em Santa Quitéria, 1h01, sem perder tempo, já vamos trazer o plantão policial para conferir as ocorrências que movimentaram nas últimas 24 horas aqui em Santa Quitéria e na nossa região. Abarca, vambora! Deu polícia! A Plus FM traz a notícia. Tem que tomar cuidado com esse teclado aqui da rádio. Esse negócio de falar de abarca, vambora, eu aperto aqui o teclado pra ir pra vinheta. Tu acha que qualquer dia ele passa direto, ele não aguenta mais, não. 13h01 em Santa Quitéria, bora começar a movimentação policial, falando que hoje cedo, por volta das 8 horas, 8 e pouco, não, 7 horas, 7h10, 7h20 da manhã, volta às 7h20, um acidente aconteceu aqui na Avenida Coronel Manuel Alves, aqui no centro, bem aqui já no semáforo do mercado, aqui já dobrando, para quem vem da Adroaldo Martins, dobrando, né, aqui para Coronel Manuel Alves, ali na altura do Mariano dos Francos. Uma mulher acabou sendo atropelada, uma mulher lá do distrito de Logradouro, ela estava descendo do carro de horário e foi atravessar a rua, quando foi violentamente atropelada por uma moto. E aí ela caiu, foi prestado socorro rapidamente, a ambulância chegou, levou ela para o hospital. No hospital identificou a fratura no antebraço e no punho, ela teve uma forte pancada nas costas. Também estava, né, com a parte da cervical bem machucada, até se a pessoa tivesse tido alguma fratura, mas foi descartada a fratura, graças a Deus. Foi medicada, está sendo acompanhada no hospital e deve ser transferida para a Santa Casa de Sobral. Mais um fato produzido pelo trânsito indiano da Santa Quitéria, né, que como sempre é um caos, independente do horário. E aí até complementando para falar de trânsito, ontem, quando a gente estava aqui na Avenida Coronel Manuel Alves, na inauguração da Casa Amiga da Criança, a gente deu para sentir um pouco do chafurdo que é aqui na avenida.
E como o povo já não respeita mais sinalização. Ah, o problema é só Demutran. Também não é só Demutran, não. O problema é povo também. O problema é pessoas. A rua ali, esse trecho agora da esquina do SAMU até ali onde tem o depósito do Gordo, ele foi todo sinalizado de amarelo. O que isso quer dizer? Não pode mais estacionar ali. Você pensa que o povo respeitou? E nada é a mesma coisa. Tá lá, faixazinha amarela. Por que foi feito isso? Para dar mais segurança às pessoas que vão ter os seus atendimentos na Casa Amiga da Criança. Para não ter mais vaga de estacionamento. Chegou ali com o carro, a pessoa desceu na moto, tchau e benção. E procurou outro lugar. Como também, gente, não é para estacionar na esquina do SAMU. Que as ambulâncias saem dali. E tem gente que faz questão de estacionar o carro, a moto, quase na porta das ambulâncias. Deixa bem em cima. E aí, ontem, quando a gente estava ali acompanhando o trânsito, ali por volta de 6 horas da noite, 6h30, 6 e pouco, tem o caminhão do depósito descarregando material que atrapalha para Dedéu, que isso aí a Santa Quitéria toda sabe, até as corujas da Igreja Matriz sabe, que o caminhão que descarrega produto ali pro depósito atrapalha imensamente, que é caminhão grande, toma metade do tráfego, não se resolve, aí não passa outro caminhão do outro lado, não passa carro, não passa moto, trava. Para um ônibus passar em dificuldade, passaram vários ônibus ontem, carreta carregada com pedra, com granito, e passou bem devagarzinho com muita dificuldade. Por quê? Porque já tem um caminhão estacionado que não é para estacionar ali. E aí a gente viu vários carros, motos, caminhões, passando pelo outro lado. O Demutran na correria, aperreado, porque tentava sinalizar de um lado, e na outra mão, no contrário, ali em frente à Coifodonto, em frente ali ao La Chapa, a hamburgueria, o pessoal vindo na contramão porque não ia esperar. E aí demonstra mais uma vez a necessidade de que seja feita alguma providência. Comece a canetar e multar, não é isso, mas começar a fazer a coisa dentro do bolso. E começar a botar um sinal ali. Inclusive, até conversando com a secretária de saúde, Ana Patrícia, ela me falou que vai ser instalado um semáforo ali. Glória a Deus. Porque é um dos cruzamentos mais perigosos que a gente tem aqui no centro de Santa Quitéria. Esse cruzamento aqui da Maria de Lourdes com a Coronel Manuel Alves. Esse cruzamento aqui da Casa Amiga da Criança. E que da maneira como tá, não dá pra gente achar normal e dizer, não, vamos isso aqui esperar até acontecer uma tragédia. Até barruar aqui uma carreta num caminhão, num carro, alguma coisa, ou alguém vir pela contramão, e aconteceu o que infelizmente já aconteceu no passado. Que foi acidente com vítima fatal nessa avenida de gente na contramão. Porque não se ordena, não se respeita, não se organiza, e aí vira essa putaria linda e maravilhosa que tá o trânsito da Santa Quitéria. 1h06, eu continuo aqui em Santa Quitéria para falar de um caso, segundo as informações que foi divulgado, no último domingo, por volta das 11 da noite, a polícia militar foi acionada via Copom para a presença de uma viatura no posto, no bairro Pereiros, né? Presença da viatura no posto no bairro dos Pereiros, onde uma pessoa aguardava para repassar mais informações, né? E a polícia militar ajudou a salvar uma vida, né? Um homem que tentava atentar contra a própria vida e acabou sendo salvo, né? Um homem de 42 anos, que desde cedo não se tinha notícias. E aí, quando a polícia chegou no local, ouviu um barulho vindo do interior do imóvel, entraram no apartamento junto com colegas dessa pessoa, e aí ouviram um barulho como se a pessoa estivesse com engasgos. E aí, com cautela, já que a porta era de vidro, entraram no local, fizeram socorro à vítima, o apartamento estava trancado, sem iluminação, conseguiram arrebentar a fechadura depois de diversas tentativas, né? E adentraram no imóvel que estava escuro, clareando com a lanterna dos policiais, o cabo Samuel, e o homem foi localizado em um outro cômodo, quarto,
já com um fio em várias voltas do pescoço, e rapidamente, com a ajuda dos policiais que estavam lá fora, conseguiram cortar os fios e evitar que essa pessoa tivesse, né, descambado para um outro caminho, tivesse falecido, né, e a pessoa ainda estava apresentando movimentos bruscos na perna, como se estivesse pedindo socorro. O homem foi retirado, deitado ao solo, teve os atendimentos, o SAMU esteve no local, atendeu junto com a ambulância do Hospital Municipal, e aqui o que cabe ser registrado principalmente é a bravura da Polícia Militar e dos amigos dessa pessoa que ajudaram a salvar essa vida, que, achando estranho, foram até o endereço, desconfiando de algo, e evitaram ali com que se tornasse uma tragédia, né? E aqui registrar a atuação que foi do subtenente Salles e do cabo Samuel, que fizeram isso. Foi no domingo, do dia 4 de janeiro, mas a ocorrência foi divulgada somente hoje. Isso aconteceu no final da noite dessa atuação, onde os PMs atuaram, né, para salvar a vida de uma pessoa que tentava atentar contra a própria vida. 13 horas mais 9 minutos em Santa Quitéria, e a gente vai agora falar de um caso no município de Boa Viagem, mas ligado à cidade de Monsenhor Tabosa, onde um dos criminosos mais procurados do Brasil, natural do Piauí, ele foi preso em Boa Viagem nesta terça-feira, o Antônio Flávio dos Santos Mendes, de 30 anos, após uma tentativa de homicídio contra um homem. Ele integrava a lista nacional de foragidos, divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e possuía um mandado de prisão temporária por tráfico de drogas. E, de acordo com a PM, equipes do 4º Batalhão realizavam patrulhamento quando se depararam com um tumulto em via pública e uma ocorrência criminosa em andamento, uma vítima atingida por disparo de arma de fogo. Os suspeitos tentaram fugir e, ao receber a ordem de parada, mas após perseguição, um deles foi alcançado e preso. Durante a ação, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9mm com 12 munições, um aparelho celular e uma motocicleta utilizada na fuga. O homem preso foi conduzido à delegacia regional, onde o caso foi registrado com base, né, no Código Penal, e permanece à disposição da Justiça. Antônio Flávio é natural de Pedro II, no Piauí, estava foragido da Justiça piauiense e não estava sozinho no momento da prisão, e foi capturado ao lado de outro indivíduo natural do município de Monsenhor Tabosa, que estava com o objetivo de executar um homicídio, e foram interceptados pela equipe policial, que conseguiu frustrar essa ação criminosa. Agora, 13 horas mais 11 minutos na cidade de Santa Quitéria, 1h11, foram estas ocorrências registradas nas últimas 24 horas na 3ª Companhia e também no 7º Batalhão de Polícia Militar. Redação Plus, por dentro da polícia. 13 horas mais 12 minutos, 1h12, foi inaugurado na noite de ontem, reinaugurada, a Casa Amiga da Criança aqui em Santa Quitéria, após anos funcionando naquele pequeno espaço, junto com o Centro de Reabilitação, aqui na esquina da Rua Maria de Lourdes. O equipamento passa a contar com estrutura mais ampla e adequada para melhorar o atendimento prestado aos pais e crianças atípicas. O novo prédio atende a uma demanda antiga por melhores condições de funcionamento, deve contribuir para a ampliação dos serviços, ajudando a reduzir a fila de espera. E o espaço agora vai contar aí com a unidade, aliás, com a equipe multiprofissional, psicólogo, psicopedagoga, fonoaudiólogo, nutricionista, educação física, assistente social, tudo para que possa, de fato, agora melhorar o atendimento, deixar mais qualificado, humanizado, e para fortalecer o crescimento saudável de cada criança, né, de 0 a 14 anos que vai ser atendido lá. Só o fato de já desmembrar, né, do centro de reabilitação já é uma conquista importantíssima. Além da reinauguração da Casa Amiga da Criança, também teve a reinauguração da base do SAMU,
né, uma reforma completa na estrutura para dar melhores condições de trabalho para as equipes, mais agilidade, mais segurança no atendimento às urgências e emergências pelo 192. Nós conversamos com a secretária de Saúde, Ana Patrícia Ximenes, que fala, né, sobre essas reformas, o que é que vai melhorar na Casa Amiga da Criança, fala na contratação de mais profissionais, né, redução da fila de espera. Vai vir o NAP também, que foi anunciado, né, junto englobando saúde e educação e outras melhorias previstas para esse ano na saúde de Santa Quitéria. Vamos ouvir agora a entrevista. Redação Plus. Entrevista. Boa noite a todos. Foi uma expectativa muito grande ao longo do ano de 2025. Realmente é uma conquista muito grande para a população, principalmente. Nós estamos inaugurando hoje o novo espaço da Casa Amiga da Criança, onde, de fato e de direito, nós vamos utilizar o espaço para as nossas crianças, né? Estamos desmembrando a Casa Amiga do Centro de Reabilitação, o que já é um ganho na organização do serviço, né? Então, nesse momento, hoje, a gente acaba fazendo história, né? Inaugurando, abraçando a causa que a gente já vem discutindo aí ao longo do ano de 2025 e também em outros momentos. E nós vamos ter aqui realmente atividades voltadas ao público de crianças e adolescentes até 14 anos. Né? Aqui a gente vai ter o atendimento da nutricionista voltado para o público do TEAS, os neuros atípicos, né? Vamos ter o atendimento com fono, com psicólogo, com psicopedagogo. A gente vai ampliar esse atendimento nos próximos dias com uma nova seleção que está por vir, com a contratação de mais fonoaudiólogos, de mais psicopedagogos. Estamos também inserindo na nossa prática aqui a atividade coletiva com a educadora física. Então, é um pontapé inicial para uma grande jornada que, se Deus quiser, nesse ano de 2026, a gente vai alcançar junto com a população e junto com os pacientes. Com esse novo espaço, aumenta o número de consultórios? Como é que vai ser aqui a estrutura de trabalho comparada ao que era o prédio antigo? Pronto, aqui a gente está ampliando, nós vamos funcionar de 7 da manhã às 7 da noite, né? Estendemos esse horário sem pausa para o almoço, então nós sentamos com os profissionais, porque também a gente tem que acolher esses profissionais que vão trabalhar aqui. Planejamos, foi um mês de dezembro todo de realmente planejamento, de parar, de sentar, já que a gente vinha para um novo espaço, então a gente tinha que começar uma nova estrutura de formação desses profissionais e de alinhamento também para que o serviço ele funcionasse e a gente passa a atender 12 horas diárias, né, acolhendo esses pacientes, dando condições de trabalho para os profissionais também e tendo esse atendimento que ficou um tanto prejudicado em 2025, mas com compromisso da gestão de realmente acertar, de realmente gerir de forma que os pacientes eles não fiquem no prejuízo. Expectativa de poder, não sei se zerar, mas diminuir bastante a fila de espera? Sim, com certeza, Thiago. A gente está também na luta aí de contratar. A gente fez agora um chamamento para a contratação de terapeutas ocupacionais. A gente está com muita esperança, porque a gente passa a contratar, assim como a gente já alinhou com o Ministério Público, através do TAC, né, que você teve lá presente, profissionais que tenham realmente, de fato e direito, vontade de estar no município, mas que também não fique tão preso à realidade que a gente sabe que hoje a terapia ocupacional, o terapeuta ocupacional é, digamos, um artigo de luxo na saúde pública do nosso estado, né? Secretária, para além disso, eu acredito que o 2026 promete mais algumas mudanças, né, na área da saúde. Estamos começando com Casa Amiga, entrega também de uma reforma no SAMU, mas também vem Centro de Especialidades Médicas, que eu acho que desmembra a lei da Policlínica, tem mais algumas mudanças. Então, o que é que nós temos aí pela frente no calendário da saúde de Santa Quitéria? Pronto, a gente está na perspectiva agora do finalzinho de fevereiro já inaugurar o Centro de Especialidade Médica após Carnaval, aumentar o número de especialistas, né? Vem uma notícia aí boa que em breve nós estaremos dando à população. Ampliamos já esse mês, Thiago, os atendimentos da neuropediatra, estamos com um profissional novo, vai atender 60 crianças por mês, o que dobra o atendimento. Estamos reinaugurando o SAMU, né? Apesar de não ter atendimento para a população, mas é uma forma também de valorização do profissional que está aqui diariamente, que vem aí fazendo trabalho na região, não só no município de Santa Quitéria, salvando vida. A gente sabe da importância gigantesca que o SAMU tem. Teremos também aqui o início das obras do Centro de Reabilitação, que de fato agora vai funcionar como centro de reabilitação somente com o pessoal da fisioterapia. É um sonho antigo também da gente fazer essa divisão
né? Como eu disse no início, realmente aqui é atender crianças, lá atender a reabilitação e a gente organizar o fluxo. Hoje assinamos o contrato a gente assinou o processo para iniciar a licitação da compra de 4 novas ambulâncias. Vai ter uma novidade também no SAMU, que nós estamos em parceria com o governo do estado, para trazer as motolâncias, que são as ambulâncias em 2 rodas, né? Então a gente já licitou as motos, também vamos entregar motos novas para os agentes de endemias, então tem muitas coisas boas aí para vir. Vamos lá, minha gente, e eu começo esse terceiro bloco do programa falando sobre Banco Master, porque muita gente, né, agora, diante da polarização política, muita gente tem, o Banco Master, Banco Master, Banco Master e tal. Hoje, né, o Banco Master, mais uma vez, na mira da Polícia Federal, a casa caindo mais uma vez para Daniel Vorcaro, né? Hoje foram feitas buscas, né, por conta do esquema de fraudes financeiras. A Polícia Federal! Haja perna pra correr! Segunda fase da Operação Compliance Zero, onde foram apreendidos carros, relógios de luxo e outros itens de valor, endereços ligados a envolvidos em suspeitas de fraudes financeiras. Na decisão expedida pelo ministro Dias Toffoli, do STF, foram determinados 42 mandados de buscas, além do sequestro e bloqueio de bens e valores, que superam 5,7 bilhões de reais, segundo a PF. Durante o cumprimento dos mandados, os agentes federais encontraram também dinheiro em espécie. Já tinham sido contabilizados 97 mil reais. Os mandados da operação de hoje incluem buscas em endereços ligados a Daniel Vorcaro, dono do banco, e seus parentes, incluindo o pai, a irmã e o cunhado dele, além do empresário Nelson Tanuri e o investidor João Carlos Mansur. A investigação detectou que havia captação de dinheiro, aplicação em fundos e desvio para o patrimônio pessoal de Vorcaro e parentes. E ainda sobre esse assunto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se manifestou dizendo que o caso pode se manifestar como a maior fraude bancária da história do país. Diz que o governo acompanha de perto a atuação do Banco Central e mantém diálogo permanente com a autoridade monetária desde a decretação da liquidação da instituição financeira. O caso Master inspira muito cuidado. Podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país. Podemos estar diante disso. Então temos que tomar todas as cautelas devidas, com as formalidades, garantir todo o espaço para a defesa explicar, mas ao mesmo tempo sendo bastante firme em relação àquilo que tem que ser defendido, que é o interesse público, disse o ministro ao chegar ao Ministério da Fazenda. Haddad informou que tem conversado diariamente com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e fez questão de manifestar apoio público ao trabalho conduzido pelo BC no caso. Já disse isso, é um trabalho muito robusto, estou absolutamente seguro com o trabalho que o Galípolo e a equipe fizeram. O ministro também revelou que tratou do assunto com o presidente do TCU, Vital do Rego, e que houve avanços na interlocução entre os órgãos de controle e o Banco Central. A reunião realizada na segunda-feira entre Galípolo, Vital do Rego e o relator da apuração do TCU, Jonathan de Jesus, indicou a convergência de entendimento sobre os procedimentos adotados pelo BC na liquidação do Banco Master. Ao comentar os julgamentos do caso, Haddad destacou a relevância do garantidor de créditos responsável por proteger depositantes em situação de quebra bancária. O ministro lembrou que o fundo é abastecido não apenas por bancos privados, mas também por instituições públicas. Redação Plus. As notícias que marcam o dia a dia da nossa gente. Agora são 13 horas mais 29 minutos, 1h29 em Santa Quitéria. E a gente fala agora, meus amigos, a nível internacional, trazendo a matéria com o Alan Barbosa, porque o negócio no Irã está muito tenso por lá, já são mais de 3 mil mortos na guerra, e o Irã deve executar um manifestante, chegando aí ao nível extremo, né, de como a situação está muito delicada por lá, como um quadro que inspira muitos cuidados.
Na matéria, Alain Barbosa explica pra gente, traz os detalhes, as atualizações de como se encontra lá em território iraniano o que está acontecendo. Vamos ouvir. O número de pessoas mortas por conta da repressão dos protestos no Irã está em torno de 3.000 iranianos, segundo informações não oficiais de organizações de direitos humanos. O regime diz que são 2.000 manifestantes mortos. Imagens mostram uma fila de corpos ensacados em um centro forense de Teherã, capital do país. Uma organização humanitária denunciou que o regime pretende executar na forca, nesta quarta-feira, o jovem Irfan Soltani, de 26 anos, por conta dos protestos na cidade de Karaj. A família dele diz que o jovem não teve direito à defesa e foi preso em casa. Nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu que os iranianos se mantivessem firmes nos protestos porque a ajuda estava a caminho, mas não disse qual e nem quando chegará. Do outro lado, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, postou em uma rede social uma charge de Trump num sarcófago com a frase "Ele também será derrubado". Os protestos no Irã colocam o regime dos ayatollahs em xeque no país e é o maior já registrado desde a Revolução Islâmica em 1979. Pelo menos 10.000 pessoas foram presas em todo o país desde o início dos atos em setembro passado. De início, as manifestações eram por conta dos preços altos dos alimentos, mas ganhou amplitude contra o regime instalado no país há 45 anos. Redação Plus. Compromisso com a verdade. Compromisso com você. Agora são 13 horas mais 31 minutos, 1h31 em Santa Quitéria. Vamos seguindo aqui com o nosso programa, gente. Um dos eletrodomésticos que mais pesam na conta mensal de energia é a geladeira. Além de funcionar 24 horas por dia, o abre e fecha da porta do equipamento pelas pessoas de casa leva ao aumento do consumo de eletricidade. Por essa razão, o Inmetro está orientando os cidadãos que boas práticas de instalação, uso e manutenção ajudam a reduzir o consumo, além de evitar desperdícios e prolongar a vida útil do aparelho. A primeira dica é que a geladeira não deve ficar colada à parede, nem ser instalada em espaços muito estreitos. Componentes, como o compressor e o condensador, precisam de espaço para liberar o calor gerado durante o funcionamento. Quando essa ventilação é prejudicada, o motor trabalha mais para manter a temperatura interna, o que aumenta o consumo. O Inmetro recomenda seguir as instruções do fabricante, que, em geral, indicam a distância mínima de cerca de 15 centímetros das paredes. Outra orientação importante é evitar abrir a porta da geladeira com frequência ou mantê-la aberta por muito tempo. Esse hábito permite a entrada de ar quente, o que exige maior esforço do sistema de refrigeração. Para reduzir o consumo, o Inmetro sugere que o ideal é organizar os produtos, abrir a porta apenas quando necessário e evitar guardar alimentos ainda quentes no interior do aparelho. Deve-se também verificar regularmente a borracha de vedação, porque desgastes e frestas comprometem a eficiência e elevam o gasto de energia. De acordo com o Instituto, a limpeza do condensador, chamado serpentina, que está localizado na parte traseira da maioria dos modelos, é fundamental para o bom desempenho da geladeira, uma vez que o acúmulo de poeira e gordura dificulta a liberação de calor e pode aumentar o consumo. Uma prática adotada por muitas pessoas, que é secar roupas atrás da geladeira, é considerada totalmente inadequada pelo Inmetro, porque bloqueia a saída de calor, reduz a ventilação e prejudica o funcionamento do equipamento. O Instituto reforça que a adoção desses cuidados contribui para um consumo mais eficiente, reduz a conta de energia e ajuda a manter o eletrodoméstico em boas condições por mais tempo. O Inmetro reforça ainda que, ao comprar uma geladeira, o cidadão deve verificar na etiqueta nacional de conservação de energia o consumo mensal e dar preferência aos modelos mais eficientes, uma vez que a eficiência energética faz diferença na conta de energia. E a gente fala da onda de calor crescente do Ceará, que deve seguir pelo menos até amanhã. A previsão de máximas acima da normalidade para janeiro da FUNSEMI repete o cenário desde o início do primeiro mês de 2026. O término do fenômeno pode ocorrer entre esta sexta-feira e este domingo. A partir da sua plataforma de coleta de dados, é possível constatar
que o maior pico de temperatura máxima do ar nas últimas 24 horas foi alcançado no município de Baturité. O equipamento usado para a amostragem, instalado na área de proteção ambiental, na serra da cidade, marcou o número às 15 horas desta segunda-feira. E os demais registros foram em Penaforte com 37,3 graus, Varjota com 37,3, Santa Quitéria com 37,1 e Alto Santo com 37 graus. Embora altas temperaturas sejam esperadas durante o verão do hemisfério sul, o que observamos agora é uma anomalia técnica da onda de calor. O diferencial é a persistência, segundo Francisco Vasconcelos Júnior, diretor técnico da FUNSEMI. Valores normais de temperaturas máximas neste mês variam em relação às localizações, como por exemplo entre 32 a 36 graus. Redução dos registros deve suceder de forma gradual, auxiliadas pelo aumento da nebulosidade, entradas de massas de ar mais úmidas, alteração do padrão dos ventos e pela ocorrência de eventos de chuva, sendo esse último o principal fator de encerramento. De acordo com o diretor técnico, a precipitação atua através da cobertura de nuvens para reduzir a incidência direta de radiação solar, bem como promove o resfriamento da superfície por meio da evaporação, consumo de calor latente do solo. Vamos seguindo aqui com o nosso programa. Agora são 13 horas mais 36 minutos, 1h36. O presidente Lula sancionou a lei 15.334, que institui a Política Nacional de Indução à Docência na Educação Básica, mais professores para o Brasil. O texto publicado no Diário Oficial da União prevê a oferta anual de bolsas para estudantes com alto desempenho do ensino médio que se matricularem em cursos presenciais de licenciatura, com o objetivo de apoiar estudantes a se dedicarem integralmente às atividades acadêmicas e ao estágio supervisionado obrigatório e às atividades de extensão igualmente obrigatórias no curso. A lei estabelece que as bolsas serão distribuídas preferencialmente para as áreas de conhecimento nas quais for comprovada a carência de docentes nos territórios aferido por meio de pesquisas e estudos oficiais. O bolsista deverá ingressar em uma rede pública de ensino da educação básica em até 5 anos corridos, contados da conclusão do curso de licenciatura, e permanecer no posto por pelo menos 2 anos. A Santa Casa de Sobral realizou no último domingo a primeira captação de coração para transplante de 2026. Graças à generosidade de uma família em luto, também foram doados fígado, rins e córneas, beneficiando pacientes que aguardavam por transplante no Ceará. Essa foi a segunda captação de órgãos do ano na instituição. A equipe de organização de procura de órgãos da Santa Casa atua de forma especializada em todas as etapas do processo, desde a identificação de potenciais doadores até o acolhimento humanizado das famílias. Esse trabalho é fundamental para transformar o momento de dor em esperança para outras vidas. No Brasil, a doação de órgãos só acontece mediante autorização familiar, o que torna essencial o diálogo prévio sobre o desejo de ser doador. O enfermeiro Tiago Ribeiro destaca a importância dessa conversa, que é essencial que as famílias estejam informadas e, acima de tudo, dialoguem entre si sobre o desejo de doar. Um sim, mesmo em um momento de dor, pode salvar muitas vidas. O coordenador médico da OPO da Santa Casa, Leonardo Azevedo, ressalta que a doação de órgãos é um gesto de amor que ultrapassa a perda. Santa Casa de Sobral segue rigorosamente seguidos pelo Ministério da Saúde e reforça a importância da empatia, do respeito e do acolhimento às famílias que, mesmo em um momento tão difícil, realizam um gesto de amor que transcende a vítima. Vale ressaltar que esse caso aqui que aconteceu, essa doação, foi de um rapaz de Nova Russas, o Francisco Edson Veras, que faleceu na manhã do sábado. Ele tinha sido vítima de um grave acidente no dia 4 de janeiro, no distrito de Nova Betânia, quando sofreu uma queda de moto, resultando num traumatismo crânioencefálico grave e fratura exposta em uma das pernas. A família autorizou a doação dos órgãos,
né, foram doados coração, fígado, rins e córneas, né, possibilitando que pelo menos 5 pessoas que aguardavam na fila de transplantes fossem beneficiadas. Agora são 13 horas mais 45 minutos, 1h45 em Santa Quitéria. O ano de 2025 foi o terceiro mais quente já registrado no planeta, segundo dados divulgados ontem, no Observatório Climático da União Europeia, o Copernicus Climate Change Service. De acordo com o relatório global Climate Highlights 2025, a temperatura média global chegou a 14,97 graus, valor 1,47 graus acima do nível pré-industrial. O resultado ficou apenas 0,01 grau abaixo de 2023 e 0,13 inferior a 2024, que segue como o ano mais quente da série histórica. O levantamento traz um marco inédito. A média da temperatura dos últimos 3 anos, 23, 24 e 25, ultrapassou 1,5 grau acima do nível pré-industrial. É a primeira vez que isso ocorre desde o início das medições modernas. O patamar de 1,5 grau é o limite mais ambicioso definido no Acordo de Paris, firmado em 2015, que busca conter os impactos mais severos da mudança climática global. Segundo os cientistas, embora o limite do acordo se refira a um aquecimento de longo prazo e não a médias de curto período, o resultado indica que o planeta está se aproximando mais rápido que o previsto desse cenário. O relatório mostra ainda que os últimos 11 anos foram os 11 mais quentes da história, reforçando uma tendência clara e contínua do aquecimento global. Redação Plus, as notícias que marcam o dia a dia da nossa gente. A Polícia Penal do Ceará recebeu nesta quarta-feira 3.323 novos equipamentos para reforçar o combate ao crime dentro do sistema prisional, um investimento de cerca de R$2 milhões. A entrega foi feita no complexo penitenciário em Aquiraz. E, nesse caso, o governador Armando Freitas anunciou que vai haver ampliação das vagas do sistema penitenciário. Estamos negociando e conversando com o Poder Judiciário, com o Ministério Público. Devemos, até final do mês, assinar um termo que nos permita fazer uma contratação para a construção de vaga no sistema prisional do Estado do Ceará. Nós queremos construir algo em torno de 5.000 vagas no sistema prisional cearense, o que implicará, portanto, mais concurso para a Polícia Penal do Estado do Ceará, o que será necessário para garantir dessa maneira, efetivamente, prender faccionados, que aumentamos em mais de 95% a prisão de faccionados no Estado do Ceará, em mais de 30% a prisão de homicidas no Estado do Ceará, e efetivamente, portanto, necessita de uma retaguarda no sistema prisional, porque nós estamos aumentando o número de prisões e precisamos, portanto, ter maior número de vagas no sistema prisional. Precisamos ter sistema prisional com profissionais como aqui temos, capacitados, preparados e com condições de trabalho. O secretário da SAP, Mauro Albuquerque, disse que o momento é de gratidão pelo investimento na proteção dos policiais e dos internos. E falou também sobre a relação direta entre a eficiência do trabalho e ressocialização e os investimentos em segurança pública. Hoje é um dia, primeiro, de gratidão. O investimento, mais de 3.000 itens e a maioria deles de proteção individual do nosso policial. E também de proteção do interno, porque são de impactos controlados, impactos de menor potencial ofensivo, e isso ajuda bastante a nossa contenção. E para isso tem que ter investimento, desde o colete, desde o capacete balístico, desde a máscara contra gases, desde o nosso equipamento de tecnologia para combater o crime que venha trazer ilícito para dentro do sistema prisional. Então é um ganho muito grande, que não adianta. Nosso policial hoje ele é treinado e ele hoje é equipado. E é fundamental, para você ter uma ideia, o nosso canil nunca precisou morder, mas precisar vai usar o canhão. Então é muito importante essa demonstração de força e o profissional capacitado, isso demonstra realmente a frente que ele está, o nível que está o sistema prisional do Ceará. E com isso, quando você tem segurança dentro do sistema prisional, você consegue fazer todo o trabalho de educação, capacitação e trabalho para as pessoas que efetivamente querem se ressocializar. Os equipamentos foram entregues. Sprays de pimenta, foram mais de 2.500, capacetes balísticos, taser, que é a arma de eletrochoque não letal, máscara antitumulto, placas balísticas para coletes masculinos e femininos, motocicletas e também um drone Mavic 3T.
Agora, 13 horas mais 50 minutos, 1h50 em Santa Quitéria. Daqui a pouquinho a gente tem o Tarde Plus, com muita alegria, música boa, diversão para você ficar ligado aqui na nossa 106,5. A gente já vai trazer agora, já para ir antecipando, vamos já chamar o Victor Nogueira com as notícias do Esporte 7. Agora na Plus, Esporte 7. Boa tarde. A terceira rodada do Campeonato Cearense começou com um jogo na noite de ontem entre Maracanã e Horizonte. Jogando fora de casa, o Horizonte venceu o Maracanã pelo placar de 2-1. Max e Paulinho P10 marcaram os gols do time do Horizonte. Guilherme descontou para o Maracanã. Com esse resultado, o Horizonte assumiu a liderança provisória do Grupo A com 4 pontos conquistados. Já o Maracanã, em 3 jogos, não conquistou nenhum ponto e é o lanterna do Grupo A. A rodada segue hoje com mais 2 jogos. Às 7 horas da noite, o Iguatu recebe o Tirol no estádio Morenão. E no estádio Presidente Vargas, às 9h30 da noite, o Ceará recebe o Maranguape. O Maranguape que vem de vitória sobre o Tirol e o Ceará que estreou com vitória no último final de semana sobre o time do Floresta. Esse jogo marca a estreia do time profissional do Ceará. E um dos jogadores que vão estar em campo é o volante Vinícius Anocelo, que comentou sobre essa estreia alvinegra no Campeonato Cearense. Primeiro, que amanhã seja o início de um grande ano, um ano vitorioso. O importante é nós criarmos como time uma identidade de um time que quer vencer, que busca a vitória, que busca títulos. Então, que amanhã seja um primeiro passo abençoado para isso. Nós esperamos o torcedor para fazer aquela festa maravilhosa. Então é isso, amanhã a gente tá de volta com mais informações do futebol. Victor Nogueira para o Redação Plus. Você ouviu o Esporte 7. Os destaques do site cearanews7.com.br. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, repreendeu publicamente o líder do governo da Câmara, o deputado José Guimarães, após declarações do parlamentar sobre a PEC da segurança pública. A bronca ocorreu depois de Guimarães afirmar que seria melhor o Congresso não votar a proposta caso o texto enviado pelo Executivo fosse desfigurado durante a tramitação. Segundo Gleisi, a fala do líder do governo não reflete a posição oficial do Palácio do Planalto. A ministra destacou que a PEC da segurança é uma prioridade do governo federal e integra um conjunto de medidas estratégicas para a área, que inclui também o projeto de combate às facções criminosas. A PEC da segurança é prioridade, além do projeto antifacção, e é um dos instrumentos para que a gente possa criar o Ministério da Segurança Pública. A fala do Guimarães não representa o que o governo está pensando em relação à segurança, afirmou Gleisi à coluna do Estadão. Também é destaque no cn7.com.br. O presidente Lula anunciou o Wellington Lima e Silva como novo ministro da Justiça. Ele vai ser publicado em edição do Diário Oficial da União, substituindo Ricardo Lewandowski. O Wellington Silva estava como advogado-geral da Petrobras. É a segunda vez que ocupa o cargo de ministro da Justiça, pois já chefiou a pasta durante a gestão de Dilma Rousseff. Ele também foi secretário especial para assuntos jurídicos da Presidência da República na atual gestão. No último dia 8, Ricardo Lewandowski entregou uma carta com pedido de demissão ao presidente Lula. Magistrado aposentado do STF, ele havia assumido a pasta em fevereiro de 2024 e deixou o cargo com quase 2 meses de gestão, justificando que questões pessoais e familiares o levaram a tomar a decisão. Luz FM agora, 13 horas mais 55 minutos, 1h55. A gente finaliza por aqui a edição de hoje do nosso Redação Plus. Obrigado pela sua audiência, pelo carinho da sintonia. Desejo a você um bom restante de tarde, uma maravilhosa quarta-feira para você. A gente volta amanhã a partir do 12h30 para mais encontro da informação aqui na sua Plus FM. Daqui a pouquinho a gente tem o Tarde Plus, mais notícias ao longo do dia no cn7.com.br. Às 6 da noite nós temos o Tô de Olho com a Mara Rodrigues. Vamos pra frente, boa tarde, Santa Quitéria, se cuide, tudo de bom
e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, forte abraço.